Bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja o horário que esse vídeo está chegando até você. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao projeto da Nação Correria. Eu sou a Monize Hernandes, junto com a Maiara. Nós somos as fundadoras da Nação Correria, esse projeto que foi criado com apoio, basicamente com a ideia de ajudar as pessoas, os brasileiros, a pararem de sofrer com o trabalho. Nós somos o país mais ansioso do mundo, estamos batendo recorde de afastamentos por burnout, ansiedade, questões de comprometimento de saúde mental. E o trabalho no Brasil tem sido muito doloroso. Então, a ideia, a gente conseguiu, né, mesmo vindo fazendo a trajetória de 80% do Brasil, saímos de escola pública, chegamos né, a trajetória é sair de escola pública, mas poucos chegam a grandes empresas, a liderança de grandes empresas. Nós conseguimos isso, conseguimos através prioritariamente da inteligência emocional, que não foi orgânica, foi construída, a gente construiu ao longo de somadas, nós temos 25 anos de carreira, e a ideia aqui é conversar sobre isso, como a inteligência emocional pode te levar adiante mentalmente mais saudável, ter uma vida melhor, uma vida profissional melhor, e sem essa questão de muito coach, sabe? De, ai, mude seu mindset, você vai ficar rico. A inteligência emocional, ela não tem um padrão, ela não é um jeito de pensar. É você usar atributos, experiências da sua vida e construir a sua inteligência emocional. Diferente de uma inteligência que pode ser mensurada, a inteligência emocional, ela é muito particular de cada indivíduo. Um indivíduo consegue ser mais comunicativo e com isso a inteligência dele é muito moldada em comunicação, outro é mais introspectivo e aí com isso consegue ser analítico e a partir disso consegue se desenvolver. Então aqui a gente fala muito sobre esses assuntos, tem links aqui no vídeo onde a gente tem materiais detalhando ainda mais isso, tá? E o vídeo de hoje, essa introdução antiga, hein? Como primórdios da internet. Mas a gente tá no comecinho aqui do canal, como eu falei, e quando a gente tiver uma vinheta, essa vinheta vai ser, essa série de vídeos vai se chamar Mas quem sou eu para comentar, né? Quem sou eu para julgar? Que é uma expressão muito típica do brasileiro. Será que outros países falam? Não sei, mas no Brasil é muito típica. Depois que a gente desceu a lenha em alguém, alguma situação, alguma pessoa, a gente termina. Mas quem sou eu para julgar, né? E aí essa série de vídeos é um pouco falando nesse contexto, né? Nesse comportamento bem característico do brasileiro. É, o que eu quero trazer hoje é falar um pouquinho sobre sucesso, né? Acho que sucesso, se existe uma unanimidade de pensamento entre adultos e até jovens adultos, adolescentes, é já começar a pensar em sucesso, o que é sucesso, seguir alguém de sucesso, visualizar alguém de sucesso, se inspirar por pessoas de sucesso, é algo que sempre passa, né, na cabeça de todo mundo. O que é sucesso, né? A tal pergunta, o que você vai ser quando crescer, já poderia, né, estar embutido ali, o que você vai ser de sucesso quando crescer. Porque ninguém quer saber que você vai ser loira ou que você vai ter cabelo raspado. As pessoas querem saber sempre a questão da profissão, né? Como você vai atingir a sua fórmula de sucesso. E eu acho que a gente é moldado hoje por uma geração específica, que é a geração dos meus pais, que tinham essa questão de almejar o sucesso. Porque a geração dos meus avós, eles, né, o Brasil ainda tinha uma economia muito, não tinha um desenvolvimento econômico muito grande, que tinham profissões mais elaboradas. Então, as pessoas tinha começado ali, os nossos avós, né, vieram da época que foram, usufruíram ai, fugiu a palavra aqui, da Revolução Industrial, mas ainda estavam chegando, então alguns parques fabris começando a serem instalados aqui no Brasil, então e aí os trabalhos eram muito relacionados ou a serviço, né, a loja, alguma coisa assim, ou faxina, esse tipo de serviço no campo, ainda, né, economia, a agricultura familiar era muito forte, e pequenos trabalhos em fábricas. Então, a geração dos meus avós foram assim.
E aí criaram filhos com você vai estudar, você uma geração que também não teve tanto estudo. E aí criaram filhos com você vai estudar, né? Que sabe que é a geração dos meus pais. Você vai estudar, você vai construir uma carreira, você vai construir algo. E aí essa geração dos meus pais, eles dos seus, se você é um jovem profissional, provavelmente dos seus avós, eles se formavam ou não se formavam tecnicamente ou né, um curso técnico ou alguma graduação ou qualquer que seja a forma como eles se moldavam para uma profissão e passavam a vida inteira, ou grandíssima parte da vida naquela profissão. Então, essa pergunta começou a fazer muito sentido, né? O que você vai ser quando crescer? Então, ela ficou uma pergunta que fazia sentido por muitos anos, por algumas décadas, né? O que você vai ser quando crescer? Que era uma forma da pessoa começar a visualizar o preparo, como que ela vai se preparar por uma carreira, até a questão de como a vida acadêmica, o vestibular, que vem logo depois da escola e tal. Então, essa geração foi moldada dessa forma. É o que você vai ser quando crescer. E a minha geração também, né? Assim, tinha questão de você ter que se preparar e tal, mas a gente está descobrindo muito cedo que a gente vai ser muitas coisas na vida. Não é porque eu me formei, né? E eu, Moniz, me formei em comunicação social e jornalismo que eu vou exercer única e exclusivamente isso ao longo da minha vida toda. Como foi com meu pai. Meu pai se formou em administração e por a maior parte da vida dele trabalhou com administração. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente tem uma visão de modelo de sucesso, eu que sou, né, geração milênio, aqui estou com uns 30 e poucos, a geração de 20 e poucos e a geração que está chegando aos 20 já começa a pensar em carreira, em sucesso profissional, ainda sofre os impactos de uma geração que fazia uma coisa só, né? Parece que é limitada, não, mas é uma carreira, né, contínua, desenvolvimento contínuo, mas uma carreira ao longo da vida. Então, essa era a fórmula de sucesso. E aí, a gente precisa aprender. Tem uma frase que eu gosto muito de comunicação e que eu acho que se aplica para a vida, que é: comunicação é desconstrução. A comunicação, ela precisa desconstruir paradigmas ou pegar coisas que estão construídas e construir em cima, o que não deixa de ser uma desconstrução também. E a nossa carreira, o nosso desenvolvimento profissional, ele também vai ser desconstruído a partir de agora. Então, assim, de algumas décadas, né? Então, assim, a fórmula que a gente tinha de sucesso, né? Primeiro, respondendo a sempre aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Seremos muitas coisas, né? Acho que mesmo dentro de uma área de atuação, eu já falei num outro vídeo que eu fui fazer jornalismo pensando em cobrir guerra, e hoje eu trabalho com comunicação de marcas, comunicação empresarial. E já trabalhei no comecinho da minha carreira com jornalismo impresso. Então, nós, mesmo dentro de uma área, você tem uma flexibilidade muito maior. Antigamente, os jornalistas eram jornalista de economia, e ele era jornalista de economia por toda a vida, ou qualquer outra área. Hoje as pessoas transitam mais, têm essa flexibilidade. Isso se dá pela aceleração do mundo, que se a gente não toma conta, aí é um papo para outro vídeo, mas deixa a gente maluca também. Mas o lado positivo, maluca de tipo, você estar sempre com muita informação, muita coisa acontecendo. Então, se você não conseguir criar meios para lidar com esses excessos, você vai ficar poluído, né? Tem um termo que chama obesidade mental, que você fica com muito excesso de informação e isso, tal qual a obesidade, te dificulta a ter movimento. Então, o tema do vídeo é todo sucesso é temporário. Então, a visão de sucesso que a gente tinha, o que você vai ser quando crescer, ela mudou bastante. E aí, mas a gente ainda tem essa questão de, preciso alcançar o sucesso. E mesmo o sucesso, e é que é bem o tema, né, que eu falei do, mas quem sou eu para julgar? E mesmo o sucesso, ele é temporário. Algumas vezes, nessas conversas que a gente vê aqui, eu vou usar o tema do vôlei, porque é um tema que eu gosto muito. Eu sou fissurada por vôlei, igual boa parte dos brasileiros são com futebol, eu sou com vôlei. Então, eu entendo bastante. Posso falar que entendo bastante. E aí, acompanho vamos falar aqui do Bernardinho, que eu acho que é um técnico, provavelmente o nome de técnico de vôlei mais conhecido, já foi campeão com seleção feminina, seleção masculina e muitos times e tal. E um técnico incrível, que tem um currículo que deve provavelmente ser um dos melhores do mundo. E já, né, eu lembro de alguma época de seleção masculina que ainda tinha uma chance no respiro, mas estava começando a decair, que a gente falava, coloca o Bernardinho do vôlei lá no futebol que ele vai dar jeito. O Bernardinho tem um currículo assim incrível, tem um livro dele aqui em casa.
escreveu livro falando sobre a técnica dele, enfim, tudo mais. E só que agora ele, assim, ele é técnico da seleção masculina, foi um fiasco nas Olimpíadas, também no Mundial, tá muito ruim. E ele é técnico do time feminino do Sesc Rio, que também, assim, é um time muito inconstante, é um time que não está desenvolvendo. É, historicamente, né, no acumulado, o time que mais venceu a Superliga, que é o campeonato principal brasileiro, mas há muitos anos não ganha nada, assim, com uma inconsistência, você vê a equipe ali até com uma questão mental, sabe? Porque tecnicamente o time é capaz, mas enfim, ele não consegue colocar, né? O Bernardinho sempre foi aquela pessoa muito energética que rasgava a camisa, tem vídeos dele assim, e aí hoje, será que eu lembro que ele proibia jogadoras ou de terem cabelo muito comprido ou de jogar com o cabelo minimamente solto, que fosse um rabo de cavalo, tinha que ser um coque para não encostar na rede, não atrapalhar o jogo, assim, tal. Então ele tinha processos muito duros, muito definidos numa outra época. A sociedade avançou, ele, né, aprendeu a ser outras técnicas de gestão, mas isso não está levando ele a resultado, a sucesso. Então, todo o ápice do seu sucesso, e aí eu falo, se eu conversar com ele hoje, tiver uma entrevista com ele, ele vai se sentir um não sucesso? Provavelmente não. Ele tá mais velho, assim, consegue administrar melhor as suas próprias emoções. Talvez naquele pico que ele conquistou tudo, ele era um cara que vivia muito estressado. Então, assim, a fórmula de sucesso padrão, que é ganhar coisas, estar no seu auge, ser referência para muitas coisas, passou para ele. Né? Quando eu falo que o sucesso é temporário, já derrubando o próprio tema do vídeo, é que a fórmula padrão de sucesso do mundo ela é temporária. Então, assim, passou aquele auge de ganhar a medalha de ouro sempre. Então, ele está vivendo um outro ciclo de sucesso. Talvez ele esteja vivendo um ciclo no Sesc Rio mais de construção de base, o time não tem tanto dinheiro assim de investimento, então trabalha ali mais para construir até atletas de base, depois que elas crescem vão para outros times. Então, assim, ao meu ver, ao fazer aquele comentário, mas quem sou eu para julgar, o sucesso passou, mas conversando com ele, eu imagino que ele tenha uma visão de sucesso que envolva outros aspectos que não está sempre com a medalha de ouro no peito. E aí eu vou trazer para exemplos aqui que eu anotei da minha realidade. Xuxa, né? Cresci com Xuxa ali, lutava, tem até o documentário dela, né, no Globoplay. Lotou um Maracanã quando fechou, lotou rua, eu tinha a sandalinha da Xuxa, não sei o que da Xuxa, o microfone da Xuxa, várias coisas. E aí, como assim, ela era principalmente uma apresentadora de TV com influência sobre o público, sobre crianças, né, o público infantil, mas impactava também adultos, teve adultos fãs de Xuxa e tal. E hoje eu vejo programas da Xuxa, eu lembro que tinha um programa quando ela estava na Record, que eu falava, ai, que vergonha. Ao meu ver, mas quem sou eu para julgar? Passou o tempo dela, vai, sei lá, será que ela vivia tanto eu preciso ser apresentadora ainda, assim. Mas qual que é o tá lá milionária, filha bem criada, com a sua carreira e tal. Então, aos padrões de sucesso, o pico do sucesso dela passou, teve o auge ali nos anos 90, mas acabou. Outra dupla, né, minha cultura musical, gente, Sandy Júnior, né, que também, duas criancinhas ali cantando, eu lembro de uma matéria que eu vi muito recente, que mesmo criança, eles já tinham mais dinheiro que os pais e tios deles ali, né. Então, tiveram o seu ápice de sucesso. E aí, acabou. Cada um, né, não fazia mais sentido dupla, cada um foi seguir sua carreira. A própria, eu vi uma entrevista da Sandy mesmo falando que ela fazia shows para multidões. Hoje ela faz shows em teatro para 1.000 pessoas. É outra realidade, é mais intimista. Então, o padrão de sucesso, movendo multidões, música mais ouvida, na época, hoje tá destaque no Spotify, né? Mas na minha época era ganhar lá o disco de ouro por não sei quantos CDs vendidos. Essa época passou. Esse padrão de sucesso passou. Então, assim, é importante você entender o quanto antes isso na sua vida,
que aquele padrão de sucesso, aquele padrão social de sucesso, ó, eu ganho muito dinheiro, as pessoas me respeitam, me buscam, eu sou uma autoridade, seja musical, seja na sua área, porque ele é sempre temporário. Pensa no exemplo, pensa uma pessoa que já foi uau e hoje você fala, caiu, hein? Na verdade não caiu, ela tá vivendo outro ciclo da vida dela. Talvez ela esteja muito feliz. Um exemplo que me veio aqui agora, Ana Paula Arósio, que é um exemplo muito simbólico, né? Que no auge da carreira fez aquela, acho que jovens não vão pegar essa referência, mas sendo uma atriz na época que não existia internet, não com esse, não tão fácil acesso assim, era mais caro, o acesso era mais difícil. TV era tudo, né? E TV, o grande programa da TV era a novela das 9, e ela, uma das grandes novelas mais famosas foi a novela Terra Nostra. E ela era atriz dessa novela, e fez o papel brilhante, ganhou vários prêmios, né, e tudo mais. E aí eu acho que logo depois dessa novela ela falou, cansei, não quero mais ser atriz, vou morar no mato. E tem matérias, né, atrás dela e tal. Um caso recente, a Jojo, né, Jojo, que era uma youtuber famosa, tem até o Chico Felice, sempre confundo o sobrenome dele, fez o podcast com ela, né, de fora da internet, que ela no auge, os vídeos tinham milhões de views e ela engravidou e saiu da internet, foi morar no mato. Então, mais uma vez, e aí às vezes o seu sucesso é temporário porque você dá um fim. Então, no caso de Ana Paula Arósio, no caso da Gil, não sei como fala, mas como nesses casos, né, que a pessoa fala, deu para mim, não quero, assim, vivi isso, mas é muito desgastante, ou por N questões, a pessoa deu um fim ao sucesso dela. Ou então acaba, no caso do Bernardinho, ele não está mais, embora ele esteja ali atuando na profissão, mas não está mais chegando nas medalhas de ouro. Mas o que é sucesso para ele? Né? Foi o que eu falei aqui, talvez ele tenha outros encontros com o que é sucesso. Sucesso, para mim, é sempre dormir e acordar em paz, sabe? Tem gente que é muito briguento, aguerrido, que é um termo que se usa, e gosta dessa coisa de ganhar opinião, de expressar, né? Eu falo, gente, eu não dormiria em paz, assim. Eu sou muito mais uma pessoa do diálogo, da conversa, porque para mim, dormir e acordar em paz, que talvez as pessoas durmam e acordem, enfim, tá para outra conversa. Mas, então, a questão é, o sucesso é sempre temporário. Se você for ficar guiado por, meu Deus, eu não estou mais nesse ápice, você vai entrar no luto de viver sempre frustrado, né? Acho que a frustração de quando estava conversando com um psiquiatra amigo meu, quando você lida com uma frustração de algo que acabou, e aí por isso você fica frustrado, como que a psiquiatria analisa isso, né? A psiquiatria analisa isso sob a ótica de um luto, é um luto mesmo, acabou, perdeu aquilo, né? Então, e aí como todo luto, imagina o luto mais conhecido, que é de perder alguém muito próximo, é uma dor que às vezes você leva anos para sair dele. Então, esse vídeo é para falar que qualquer que seja o seu sucesso, se você está vivendo ele hoje, se você está buscando ele, você já conseguir construir de alguma coisa, né, construir aí em você que esse sucesso ele é temporário. Ele vai acabar em algum momento, essa formulinha de sucesso, né, essa fórmula padrão. Então, você vai descobrir em você novas fórmulas de sucesso, que talvez as pessoas não entendam nada, né? E assim, caso daquela pessoa que era muito da festa, da balada, gostava e de repente casa e muda e tem uma vida muito mais caseira, as pessoas falam, nossa, mudou a vida dela, tá diferente, ou dele tá diferente. Ai, ela não é mais a mesma, não tem mais aquela alegria. A pessoa tá. Pode ser que ela esteja numa situação ruim, mas pode ser também que ela escolheu viver, né? Eu sempre falo que delícia que é você viver várias vidas dentro de uma vida. Tem até um podcast, eu acho que é do Óbvios, que chama, se tiver, depois eu coloco o link aqui, que fala disso, de você viver várias vidas dentro de uma vida. Tem gente que acha isso ruim, eu acho isso fantástico, assim, fui uma executiva de sucesso, hoje trabalho de forma autônoma, tocando a minha empresa, tenho um projeto de educação, que esse aqui é a Nação Correria. Tem gente que não, que só gostaria de viver aquela vida corporativa a vida toda.
Eu sempre tive, sabe, eu tenho várias fotos, assim, trabalhei em escritório 14 anos, 14 anos. Eu tenho várias fotos daqueles escritórios tão corporativo que eu tirava, às vezes, né, que eu estava sozinha no escritório, assim, eu trabalhei até mais tarde, eu trabalhava no horário do almoço ali, tirava foto do escritório para mostrar que um dia aquilo ia ser só passado, que ia ser parte de mim, mas não um traço da minha personalidade. A Monize é, sei lá, executiva, padrão, sabe? Eu sempre quis fazer muitas coisas da minha vida e ainda quero fazer um projeto fora com pesquisa, ouvindo adolescentes que vinham sonhando futebol, é algo que vem por aí, ouvir mais meu Brasil. Eu sou muito apaixonada por Brasil, né? Então é isso, você descobrir a sua fórmula de sucesso, você conseguir ter a capacidade de viver várias vidas, né? Acho que é bem essa questão. Quando você conseguir entender que você vai viver várias vidas dentro dessa vida, ao viver várias vidas, você vai encontrar diferentes formas de sucesso. E não ficar muito refém do sucesso padrão, da fórmula de sucesso, né? Que é ser altamente respeitado, ganhar o melhor salário, conquistar o posto mais alto daquilo onde quer que você esteja. Então, é isso. O sucesso é temporário. Você vai ter várias vidas dentro de uma vida. Não fique frustrado, não seguir pela frustração ao não estar no topo. Existe vida fora do topo também. A gente vive num momento de tem que ser o melhor em tudo, né? Tudo que você faz tem que ser o melhor. Até nos seus hobbies você tem que ser o melhor. Eu gosto de correr, por exemplo, mas eu gosto de correr principalmente pela minha saúde mental. E as pessoas falam, ai, qual é o seu pace? Eu falei, gente, eu não sei qual é o meu pace. Tem dia que eu corro melhor, tem dia que eu fico esbaforida. Eu não sei, eu corro realmente para saúde mental. Eu corro porque correr é uma forma de eu conhecer lugares. Então, assim, eu falo, nossa, hoje eu vou correr em tal lugar. Hoje eu vou correr em tal lugar. E assim, eu conheço lugares que às vezes você passa de carro na correria, não nota. Então, é uma forma de conhecer lugares, de fazer bem para minha saúde mental, de estar com amigos, de conhecer pessoas. E as pessoas querem performance, até no hobby. Né? Então, essa coisa de ser melhor em tudo. Ache sua fórmula de sucesso. Tem uma aula no projeto da Nação Correria que a gente fala de valores negociáveis, que é no programa, acho que tem o link aqui, vai ter o link no vídeo, Expert em Convivência, que a gente fala dos valores negociáveis. O quanto você entender o que é inegociável para você, isso pode te acompanhar em várias das suas vidas, né? Dessas várias vidas a viver dentro de uma vida. Mas quando você entender o que é inegociável para você fala, cara, esses 3 pontinhos aqui são inegociáveis para mim, assim, eu não abro mão de ser como eu sou, de fazer o que eu faço, enfim, a gente explica sobre esse conceito de valores inegociáveis. E aí todo o resto você consegue flexibilizar, somar, abrir mão, pensava de um jeito, faço de outro. Então, esse também é um caminho, você entender os seus valores inegociáveis para a partir daí entender a sua fórmula de sucesso. Espero que as pessoas que eu comentei aqui, Bernardinho, Xuxa, Sandy Júnior, não se sintam ofendidos, que se forem me processar, tô lascada, mal paga. Mas quem sou eu para julgar, né, gente? Então, assim, é minha contribuição aí para a gente rever a questão do sucesso mesmo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trazido um olhar diferente. E se você já viveu no auge de um sucesso e depois teve que ressignificar o que é sucesso para você, ou se tem algum artista, algum ídolo que você tinha, que você acompanhou na fase de sucesso, que você fala, nossa, cadê essa pessoa hoje? Compartilha aqui também, quem era esse artista que você acompanhou no pico e que hoje tá aí, fazendo outras coisas, descobrindo outras fórmulas de sucesso. Quem sabe a gente consiga conversar com essas pessoas. Até a próxima!